gente está ao vivo. Estamos ao vivo? Estamos. Já está transmitindo, com certeza absoluta? Está escrito ao vivo. Tá bom. Boa tarde, então, a todas e todas. Vamos dar início a mais uma atividade do Laboratório de Análise do Campo Científico. Na tarde de hoje, sexta-feira, 15 de outubro, nós vamos ouvir uma palestra do pesquisador vinculado ao laboratório, que é o Rafael Periche. O Rafael Periche, ele é graduado em Ciência Política na Uninter, mestrando em Ciência Política na Universidade Federal do Paraná e pesquisador do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil e pesquisador do Laboratório de Análise do Campo Científico. O tema do Rafael, o tema desta conferência, então, é a literatura sobre política local na ciência política. E a ideia dessa conferência surgiu, na verdade, durante as aulas do curso de Política Brasileira para o mestrado em Ciência Política, aqui da Federal do Paraná, em que nós estávamos discutindo o livro clássico e importante, a referência sobre política local mais básica que nós temos, que é o livro do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Inchada e Voto, e eu comentei durante a aula que pesquisas que o Rafael havia feito o ano passado tinham identificado pouca literatura sobre política local na ciência política mundial, além de pouca literatura sobre estritamente política local na ciência política brasileira. E aí, com base nessa evocação da pesquisa do ano passado, do grande levantamento bibliográfico que ele fez na Web of Science e na Scopus, surgiu um interesse, não é, para ouvi-lo sobre essa pesquisa cientométrica que ele fez e que vai dar origem, e que está dando origem, né, ao seu mestrado em ciência política, sobre política local. Então surgiu o interesse em ouvi-lo sobre essa pesquisa cientométrica que ele fez sobre o campo de estudos a respeito de política local na ciência política no mundo. Né? Então, Rafael, com você, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que não só os nossos estudantes aqui de política brasileira, mas todo mundo que estiver vendo ou irá ver esse vídeo vai aproveitar bastante. Então, seja bem-vindo ao curso de política brasileira. Obrigado, Adriano. Eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu só... Aqui. Mari, se puder colocar na tela para mim, por favor. Obrigado. Bom, então, como o Adriano disse, nós vamos falar um pouco sobre a literatura, sobre política local na ciência política. Primeiramente, o nosso debate, eu vou explicar basicamente como está estruturada o tema na ciência política mundial. E após isso eu vou demonstrar um pouco a pesquisa na base Scopus e quais são os temas que são debatidos, quais foram os problemas que nós tivemos na hora de pesquisar esse assunto. E, enfim, o ressurgimento da política local como tema, pós-1968, vindo de uma globalização, espaços urbanos e interdependentes, e aumentando essa desigualdade territorial. Então, sempre seguido de processos de redemocratização, de queda da União Soviética, ou no caso brasileiro, a Constituinte e, por consequência, a redemocratização brasileira, tornou as cidades espaços que sociedades e empresas nacionais elas se tornavam mais desconectadas da espacialidade do Estado. Elas tinham um local que, enfim, elas estavam situadas, mas elas ultrapassavam essas barreiras territoriais. Elas, justamente nesse processo de globalização, ela dialogava e dependia menos do seu local.
A agenda da academia, então, foi impulsionada por esses processos de globalização e políticas além do Estado. E os grupos sociais, eles acabam investindo na política local, pós-68, como alternativas à autoridade do Estado, à sociedade industrial e aos partidos políticos. Então, eles encaram o local como uma forma nova de protagonismo, de debate, de inserção na população. Então, ele começa a ser realmente discutido no final da década de 70, na Europa Ocidental, e depois, então, na América Latina, Coreia e Europa Oriental, geralmente ligado ao processo de redemocratização. Já na ciência política, os cientistas políticos não estavam na vanguarda do tema. Alguns cientistas políticos, mas mais sociólogos, antropólogos, eles olhavam o local diretamente, ou melhor, o local por si só, diferente da maioria dos cientistas políticos que observavam a estrutura centro-local para as suas análises. Então, eles observavam o local dentro de uma estrutura federativa, dentro de uma estrutura de hierarquia. Então, não era um estudo voltado necessariamente para o local, mas essa mudança de estrutura, essas relações interpoderes. Então, os temas com a mudança nessas relações centro-locais, eles se tornaram alvo dos estudos, e a política local ela foi transformada num subcampo de pesquisa. Ela não, apesar, então, dela conseguir essa descentralização do Estado, nos estudos ela acaba sendo um subtema atrelado ainda à federação. Então, a definição da política local sempre foi associada ao governo local e à capacidade de suas elites. Então, no contexto histórico, essa criação de empregos e oportunidade para jovem, apoiada por política de bem-estar social, principalmente da França e da Inglaterra, somada ao crescente aumento dessas desigualdades territoriais pós-89, que enfim, essa queda da União Soviética na década de 90, levou esse crescente interesse ao local, principalmente para o movimento social urbano europeu. O governo local, então, como estado do bem-estar local, estava na vanguarda dessa mudança. Era para se tornar um campo de batalha político-chave. Então, aquela coisa do estado do bem-estar keynesiano, ele é substituído por uma forma diferente de solução, que é mais essa ligação comunitária e de política, até de competição entre um município e outro, favorecido inclusive pelo Estado. Então, na Europa Ocidental, esse movimento social urbano ele não perdura, mas no contexto sul-americano, esses movimentos sociais foram cruciais para contestar a ditadura militar. Então, essa restauração dos governos locais municipais foi um dos processos mais importantes que acompanharam a transição para a democracia, desenvolvendo novos espaços políticos, desenvolvendo a capacidade de contestação entre movimentos sociais e contestando governos mais estruturados, como uma federação ou um Estado. Então, essa política local de protesto, alguns exemplos, ele se mobilizou, por exemplo, contra a privatização de infraestruturas no Chile, construção de shopping centers em Mumbai e Joanesburgo, e até estudiosos da Primavera Árabe tiveram que revisitar a política local para entender essa dinâmica geral. Então, do Brasil à Grécia, da África do Sul à Índia ou Polônia, essas descentralizações acompanharam a transição democrática. Inclusive impulsionadas, e aí vem de novo a parte da globalização, o Banco Mundial condicionou esses seus empréstimos à descentralização da governança. Claro, impactando países e regiões mais desfavorecidas, que a Europa, como a América Latina e a África. Então, aqui a gente consegue até detectar essa questão da globalização, dessa modernização e urbanização desses espaços locais, e desse desprendimento
das empresas e da sociedade quanto a um Estado-nação, quanto enfim, a um todo federativo, e sim essa volta do olhar para o pequeno espaço, para o local, para o urbano, e potencializado por essa prática globalizada, econômica e de comércio mais ativo e de relações que não dependessem necessariamente de uma ajuda de um ente superior ali no sentido estatal. Claro que daí ela acaba se condicionando a um processo econômico, um processo de dependência de bancos, de dependência dessa economia global. Então, o processo de descentralização, as elites estaduais, elas dividem o poder com dois objetivos: descentralizar as deficiências e descarregar algumas responsabilidades e orçamentos, geralmente serviços sociais, para diminuir os níveis de governo. Então, e também reforçar a capacidade de controle à distância dessa política local. Então, ela descentraliza, por exemplo, responsabilidade sobre vacina, responsabilidade sobre saúde, e tira dela a culpa quando algo dá errado. Ao mesmo tempo, você consegue reforçar esse controle, porque apesar de o gerenciamento das políticas ser a nível local, a estruturação das políticas ser a nível local, o local ainda depende do federal, do estadual, para ter recurso para efetivar essa política. Então, esses debates que circulam em torno do governo local contemporâneo destacam essa sua posição como foco numa reestruturação estatal mais ampla, de cima para baixo, e um local de agência política. Ou seja, tanto essa estruturação como ele agindo, né, como um ente, enfim, separado. Então, política ao nível local, esse peso do voto no local traz um paradoxo, que uma escolha terá maior probabilidade de afetar o resultado, um voto, né? Mas menos eleitores participam das eleições. Então, você tem uma menor representatividade, uma menor quantidade de pessoas debatendo um determinado tema, mas, ao mesmo tempo, aquela decisão ela tem um peso maior. Então, é importante perceber que esses sistemas políticos partidários, os pequenos municípios, não são caracterizados pela pluralidade política, como o Estado, federação, também por consequência dessa menor quantidade de eleitores, de pessoas habilitadas a participar daquele processo. E a posição dos prefeitos no sistema de administração local é uma das principais abordagens quando se fala de tipologia dos governos locais. Isso é indicado pela constatação que os prefeitos geralmente têm iniciativa em relação à tomada de decisão sobre investimento e desenvolvimento comunitário, ou seja, como usar o dinheiro e qual é o rumo das políticas dentro daquele município. Então, o papel do prefeito como líder local é geralmente mais forte nesses municípios com a população menor, quando ele tem mais controle, você precisa atender menos interesses, então ele consegue desenvolver um papel de liderança maior. Então, a política local deveria ser o campo de treinamento de um cidadão democrático. São pautas mais acessíveis, próximas, é mais fácil de familiarizar com o tema. Então, são pautas desde um buraco na rua, uma luz estragada na rua, ou pautas como feriado, lockdown, enfim, são coisas diretas que afetam a população, apesar de muitas pautas serem menores quando comparadas ao Estado, à Federação, ela também consegue afetar o dia a dia da população e, com isso, geraria habilidades democráticas necessárias para o envolvimento com a política. Então, um dos subprodutos
de potenciais, dar mais poder de decisão às pessoas, justamente esse aumento do interesse e maior participação no processo político. Então, líderes empresariais, interesses comerciais são frequentemente retratados como atores potentes na política da cidade. Então, se você pegar, por exemplo, economias mais estruturadas, locais, nota-se que mais empresários se elegem na política, como prefeito de cidades, por exemplo, pega uma capital, São Paulo, Buenos Aires, Nova York, essa tendência da globalização, como a gente já disse, ela segue também quando se fala daqueles eleitos, ela segue também quando ao eleitor avaliar aquele que ele, enfim, deseja eleger, considerar os valores locais, considerar essa globalização, esses interesses comerciais do município, como parte-chave para eleger alguém como prefeito. Então, a cidade, na ideia, é como uma máquina de crescimento. Ela lança os interesses comerciais como uma força dominante na política local. Então, essas questões locais, incluindo prestação básica de serviços, saúde, esgoto, asfalto, infraestrutura, zoneamento, elas podem estar menos associadas a posições partidárias e ideológicas. Ela é mais personalista, ela é mais íntima daqueles eleitores, daquela população que está avaliando o voto, avaliando uma gestão. Então, aqui eu entro na parte de tipologia de governo local. Helnut e Halepas, em 2006, eles criaram o PoLeader 2, que eles usam duas dimensões baseadas em duas produções diferentes. Uma da Harris e Sharp, 1991, que trata da avaliação dos governos locais em forma vertical, ou seja, quanto aquele município tem de poder em comparação a seus pares dentro da estrutura. Então, eles têm o modelo franco, ou eles chamam também de modelo com raízes napoleônicas. França é um caso clássico. Então, é esperado que o prefeito ele represente os interesses da população perante o governo central. Ele deve formar estruturas de intermediação de interesse territorial, ou seja, ele tem que defender a cidade. Ele vai atender aquela população, ele vai ser a voz da população frente ao Estado, à federação, e ele tem poder dentro daquele território. Já o ângulo ligado mais à Inglaterra, à coroa britânica, ele tem pouco poder legal, então ele pouco pode fazer de leis sobre isso, e status político. Então ele tem relevância mais em moldar e entregar serviço público. Ele é basicamente, e na Inglaterra, grande parte desse processo de descentralização ele veio junto com políticas de bem-estar social. Então ele serve como a ponta do governo federal para entregar um serviço público de qualidade. Então, ele é mais funcional que político. Ele age conforme a ideia da supremacia do parlamento. Então, o parlamento manda e os níveis subnacionais obedecem. E tem mais dois fatores no vertical, que eles chamam de North Middle. Então, basicamente os modelos europeus do meio e do norte da Europa. E ele possui relevância, então, em moldar e entregar serviço público, porém também tem papel reforçado na construção de leis em sua independência financeira. Já o Central East, eles separaram a Hungria, a Polônia e a República Tcheca do North Middle, mas eles foram separados por causa do contexto histórico e da recente descentralização. Então, como eles não tinham dados suficientes para unir essas duas categorias na época, eles deixaram
países que tiveram descentralização mais recente numa categoria separada. E a dimensão horizontal, que é representada aí pelo artigo do Mauritsen e Svara, em 2002, você encara a tipologia horizontal como o poder dentro da cidade. Então, dos tipos que eles colocam, quando o prefeito tem mais poder, ou seja, ele controla a maioria da Câmara de Vereadores, está legalmente exercendo todas as funções executivas. Daí eles também colocam o tipo de comitê, ou seja, uma pessoa é claramente o líder político do município, tendo ou não o título de prefeito. Ele pode ou não controlar os vereadores, e poderes executivos são compartilhados. Então, esse exemplo geralmente ligado à Inglaterra, ele serve como um representante, ele serve como, principalmente cidades pequenas, onde condados, enfim, que trazem uma imagem de um líder natural. Já ele também tem a função do colegiado, tipo do colegiado, que o centro de decisão, então, é um colegiado, um comitê responsável por todas as funções executivas. Então, ele é composto de políticos eleitos e o prefeito, que preside o colegiado, e o gerente da Câmara. Então, todas as funções executivas estão na mão de um profissional administrativo, o city manager, apontado pela Câmara de Vereadores da cidade. Câmara essa capitaneada por um prefeito, que apenas a preside e tem funções estritamente cerimonialistas. Então, aquele prefeito, ele é basicamente como já disse, um cerimonialista, mas aquele que gerencia a prefeitura, que gerencia o executivo, é um profissional indicado pela Câmara de Vereadores. Então, seguindo, eu tomei a liberdade de traduzir a tabela. Então, aí dá para ver meu mouse. Só um pouquinho que eu vou tossir. Então, aqui, a gente tem a parte vertical, Franco, Anglo, North, Middle e Central East, e a forma de governo local, horizontal, prefeito, comitê, colegiado e gerente da Câmara. O tipo Franco, prefeito, é representado por França, Grécia, Itália, Portugal e Espanha. O Anglo, com o prefeito executivo, seria o prefeito político Franco, né? O prefeito executivo, que é a soma do Anglo com o prefeito, seria o caso da Inglaterra. O prefeito também executivo, alguns nomes se repetem, porque apesar de ele ter diferenças, eles categorizaram com o mesmo nome, quando tinha diferenças muito pequenas. Então, North Middle, Alemanha e Áustria também tem um prefeito executivo, né? Juntando North Middle, o tipo de North Middle com o prefeito. Já a Polônia e a Hungria tem também o prefeito executivo, sendo do tipo Central East, e o prefeito tendo maior poder. Já no comitê, também um líder de colegiado é na Inglaterra, então reparem que a Inglaterra aparece em 3 categorias diferentes. Isso acontece porque cada condado, cada município, ele tem uma forma específica de ser gerenciado, e isso alterna de município para município. Então, ele é horizontalmente da forma de comitê e verticalmente ângulo, que é basicamente também ângulo, basicamente em inglês. Enquanto daí North Middle é o líder colegiado, representado por Dinamarca, Suécia e Áustria, também no nível comitê.
Já o colegiado em si, você tem o exemplo da Bélgica na relação vertical franca, a Inglaterra, novamente, Angla, North Middle, você tem Holanda, Suíça e Alemanha, e o Central East você tem a República Tcheca. Já o gerente da Câmara, aquele escolhido pela Câmara para ser um profissional administrativo, tendo o prefeito como um vice decorativo, prefeito cerimonial, né? É o caso da Irlanda. Então, esse é um trabalho feito pelo Reinelt e Aglepas, em 2006. Existem outros trabalhos já que falam da parte asiática e dos tipos asiáticos. Ele precisa ser um trabalho atualizado. Eles não aglutinaram, né, essa tipologia. E também falta esse estudo na América Latina e enfim, na América em si como um todo, para conseguir ter uma noção geral do tema. Deixa eu passar. Então, indo já para a minha parte de pesquisa da literatura, eu pesquisei ontem, para ter o extrato mais atualizado possível da Scopus, uma literatura geral da política local. Apesar de ter 51 mil resultados, grande parte desses analisam políticas públicas, analisam serviços sociais. Eles acabam entrando na categoria de ciência política, mas são muito ligados à antropologia, à sociologia, e como eu disse no começo da palestra, ela pesquisou mais local, enquanto a ciência política, ela pesquisou essa relação entre federação, estado e local nesse nível hierárquico. Então, apesar de 51 mil resultados, apesar desses falarem sobre o local, é preciso olhar para critérios mais específicos de exclusão dessa string, desse tema, para que se possa trazer um resultado satisfatório para uma pesquisa específica, por exemplo, para uma política pública de saúde, para tipologia de governo, para, enfim, desastres na política local. Então, essa pesquisa ela tem que ser trabalhada para você chegar num resultado que você possa tirar alguma coisa disso. Então, uma dificuldade inicial, quando eu tive para pesquisar, primeiro era a própria definição, o que o texto da tipologia do Políder ajuda, como cada município, como cada país é estruturado na política local. Então, no caso brasileiro, você tem vereadores, mas nem todo país é eleito vereador, nem todo país tem prefeito, nem todo país tem vereador. A própria definição do termo, alguns chamam de alderman, outros chamam de city council. Se você coloca, por exemplo, city councils com S, já não é mais vereador, é conselheiro, no sentido de conselheiro social, conselheiro de cultura da cidade. Então, perde o sentido da busca. Então, nessa busca inicial, ampla, geral, buscou alguns termos como urban, municipal, local, mayor, alderman, council member, prefect, tentando puxar os cargos que poderiam ser representados nessas buscas.
Isso somado a termos como county, city, cities, town, que representam necessariamente a localidade. Então, vocês podem até notar uma diferença que county, city, cities, eles estão com chaves. Porque eu tomei uma precaução de trazer resultados que estejam exatamente com essa palavra. Porque eu não sei, por exemplo, city. Se eu colocar um asterisco e pegar variações de city, eu talvez talvez tenha um erro e traga palavras do inglês que tem essa variação city e algum sufixo, enfim, que eu não saiba e sejam diferentes daquelas usadas para definir cidade. Então, na garantia do correto, né, é melhor você ter um resultado correto do que você ter um resultado maior, foi tomada essa precaução. Olhando o resultado inicial, apenas dessa busca, veio muita documentação que ele acabava trazendo análise de política federal. Por exemplo, a inglesa, British General Election. Então, como vocês viram no PoliLeader, a Inglaterra ela não necessariamente tem uma eleição para vereador, para prefeito, e grande parte das decisões locais elas são feitas pela federação, pelo nacional, pelo parlamento, principalmente. E no caso inglês, né? E então foi decidido retirar a British General Election, justamente para não pegar análises que, apesar de tratar de local, a força, né, o poder que estava ali sendo analisado seria o nacional. Também grande parte de literatura veio com guerra, war, então também foi retirado, porque eram artigos que mais tratavam de contextos geográficos das cidades, então a guerra aconteceu aqui ou ali, fronteira aqui, então ele não era uma pesquisa que enfim, atendesse ao nosso objetivo. E Presidential Election, Senator Election, a mesma coisa do British General Election, que retirar textos que, apesar de citar local e satisfazer a busca inicial, não era o objetivo da nossa pesquisa. Quanto a SubJ Main, justamente a limitação que a gente deu para que a Scopus traga só literatura de ciência política. Essas duas categorias trazem também, a primeira traz ciência política e sociologia, a segunda traz relações internacionais e ciência política. Então, também por causa dessa string unida, que acaba a gente não podendo trazer só ciência política, foi tomado esses cuidados de retirada de uma ou outra palavra e inclusão de uma ou outra palavra na nossa string de busca. E, por fim, foram artigos, né, apenas finalizados, em inglês ou português, e que contivessem a palavra politic, ou seja, teria que, de alguma maneira, falar de política para a gente conseguir enfim, ter uma ideia da área. Então, passando, eu criei um mapa no VozVir de co-ocorrência de keywords, desses 51 mil artigos. O processo de fazer esse mapa foi cansativo, mas
uma coisa interessante de fazer esse mapa é criar um tesaurus. O tesaurus pode ser utilizado de algumas formas. A maioria das pessoas utiliza o tesaurus para aglutinar palavras parecidas. Então, como, enfim, homem e homens. Então, você aglutina elas em homem. Diferente disso, o que eu fiz? Grande parte da literatura tem diferenças semânticas de definição. Então, enquanto alguns podem colocar, por exemplo, health para saúde, algumas outras usam local health. Então, o que eu fiz foi puxar as 1000 palavras mais citadas e normalizar essas palavras, também aglutinando, mas não usando essa diferença de apenas plural e singular, mas também coisas que tratam da mesma coisa, unir, para gerar um mapa que fizesse mais sentido e que aglutinasse de fato temas, e aglutinasse de fato assuntos ligados à política local. Então, ao analisar isso e olhar aqueles que tinham uma frequência maior de 500 vezes, então ele tinha que ser utilizado 500 vezes essa palavra para aparecer no mapa. Eu cheguei nesse grafo, pelo Vozyr, gerando 4 clusters, o azul da esquerda em cima, sobre participação e democracia. Então, você vê participation, poder, democracia, governo local, eleição. Então, você tem toda uma área da política local que trata disso. Você tem uma segunda área, em amarelo, de planejamento e desenvolvimento. Então, você vê economia, você vê desenvolvimento, planejamento, sustentabilidade, policy making, chamam, né, que enfim, a confecção da política, né, essa estruturação. Você tem o terceiro verde na direita embaixo, de políticas sociais. Então, essa já é mais ligada ao welfare state, às políticas do bem-estar social, essa parte socioeconômica, atendimento à saúde da população, pobreza, política habitacional é muito forte na política local, o rural, esse contraponto entre rural e urbano, vizinhança, enfim. E o próprio capital social como um todo. E por último, em cima, na direita, classes sociais e minorias, em vermelho, ele trata do processo migratório, trata de educação, trata do trabalho em si, até daí ligado à parte de globalização, história, movimento social, nacionalismo, mas a maior parte trata de cultura, trata de etnia e trata de relação de identidade e gênero. Então, são esses os 4 grupos da política local que são mais debatidos, pelo menos dentro da base Scopus. E, por fim, quando a gente trata de citação de documentos, o que a gente faz? O Vozyr, ele tem uma capacidade de detectar documentos que se citam, e com isso a gente conseguir também construir grupos da literatura que, enfim, que dialogam, né? Então, quando eu puxei esses dados, e também eles tinham que ser citados mais de 50 vezes, surgiu, então, 5 clusters. O cluster azul trata de reformas e estruturas do Estado,
Então, é justamente nessa relação que a gente tem debatido hoje sobre a federação, o parlamento descentralizar seus poderes, né, e reformar pós-redemocratização, principalmente. O amarelo trata de escolha racional, ação coletiva, então ele vai tratar de textos que falam de voto, que falam de movimentos sociais, etc. O verde, em cima, trata de serviço público, então ele vai tratar não só da confecção do serviço público, mas da entrega, da efetividade, desse tipo de literatura que trata necessariamente de quão efetivo é o executivo para entregar o serviço público. O vermelho trata da governança local, então ele trata mais dessas relações de poder municipais e da estrutura de poder interno, e de como eles chamam de framework, mas de como é organizado a governança local, de como os poderes se relacionam, enfim. E o cluster roxo, o último à direita, trata de geopolítica e urbanização, trata desses espaços locais, trata do urbano como trata dessas fronteiras do município e como a população se relaciona com os espaços locais, espaços de pertencimento, enfim, da vivência da população na cidade. Então, ela é uma pauta mais ligada a uma relação indivíduo e local que se habita. São essas as referências bibliográficas, e é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou disponibilizar também o PowerPoint. E é isso, Mari. Muito obrigado, Rafael. Vamos abrir para a rodada de questões. Enquanto as pessoas vão propondo as suas perguntas, dúvidas, observações, comentários, eu queria fazer dois comentários, Rafael, na verdade, duas perguntas. Eu queria que você nos contasse duas coisas, em primeiro lugar, sobre aquela pesquisa inicial do ano passado, onde você identificava poucos textos sobre política local, na verdade, e agora você nos trouxe uma pesquisa com 51 mil registros, né? Quase 52 mil registros. Né? O que aconteceu desde então? Então, é um pouco falar sobre mecanismos de busca, não é? Que às vezes a gente... Como é que é o aprendizado disso, não é? O aprendizado das buscas e do vocabulário para a busca ser mais eficiente. E, em segundo lugar, eu acho que é bastante didático se você nos falar como, a partir dessa análise de cluster, dessa análise cientométrica, você construiu o seu tema de pesquisa para o projeto de doutorado, a continuidade da sua pesquisa de mestrado, enfim, pode falar também da pesquisa de mestrado, né? Que é muito interessante, e como é que, a partir desse mapa cientométrico, você evoluiu para construir um problema, construir um objeto, compilar uma literatura, chegar a um novo problema de ciência política, um problema de fronteira da ciência política aqui no Brasil, né? E aí encaminhar por uma pesquisa empírica no doutorado. Tá. Bom, a pesquisa inicial do ano passado, e uma coisa que eu tenho reparado quando a gente faz buscas na Scopus, na Science, é que você sempre tem que retomar para a string. Você tem que sempre voltar e pesquisar novamente enquanto você lê as coisas. Então, um processo bom de ser utilizado
você gerar esses mapas no VozViewed, palavra-chave, etc., olhar uma a uma e ver o que faz sentido na literatura para você adicionar ou excluir dentro da tua string. Então, por exemplo, quando eu coloquei ali no British General Election, foi justamente uma keyword que apareceu que, ao puxar esses resultados, eu vi que não fazia sentido nenhum estar ali. Por que que ela começou pequena? Primeiro porque ela tratava também só de eleição, né? Então, quando você olha para o contexto europeu, muitos ali não tratam de eleição municipal, então ele trata do local, ele trata de política pública, ele trata de welfare state, ele trata de, enfim, de administração da coisa pública, mas alguns contextos não favorecem a eleição local. Então, se você pega o caso inglês, por exemplo, ele tem apesar de um processo de descentralização, ele é enfraquecido, ele não, como eu posso explicar? Enfim, ele não trata disso da mesma maneira. Claro que também tem um viés da base que, ao trazer mais literatura inglesa, mais literatura dos Estados Unidos, enfim, você está tratando de assuntos que às vezes não interessa aquele país tanto quanto interessa ao nosso. Então, a própria base também pode ter um efeito de minar essa pesquisa. A diferença, então, para agora é justamente que não foi procurado election, foi procurado político. Então, existe uma literatura sobre política local, só que pouco se fala da parte de eleição. Claro, ela trata de participação, ela ainda trata também de eleição, mas de algumas outras maneiras. Enfim, ela é mais vasta do que apenas um processo eleitoral. E ela é muito focada nessa parte tipológica dos governos locais. Então, como eles são organizados, como eles funcionam. E eu acho que tentar entender o que é a política local passa por você entender as diferenças das políticas locais do mundo. E a construção da string, ela não poderia ser feita sem esse processo. Porque senão a gente está avaliando, dando um exemplo bem popular, assim, a gente está avaliando uma bola de futebol com a regra do basquete. Então, não é recomendável você não ter esse conhecimento. Mas, claro, é um processo também cíclico. Então, você entra, faz a pesquisa, volta, olha o texto, volta, refaz. Então, ter esse hábito de pesquisar, refazer a pesquisa com novos termos, às vezes só com aquele termo separado que você identificou, ver se saiu algum resultado interessante, é um processo construtivo na hora de você entender do tema que você está querendo achar, ou de você encontrar algum termo específico que você não sabia que existia. Que nem quando eu no começo da minha pesquisa, por exemplo, eu colocava sitconsel e sitconsels no Thesaurus e juntava. É plural, aquela coisa mania. E daí, ao analisar os textos, título e resumo, isso bem manual, que eu reparei que sitconsels era conselheiro e não vereador. Então, é um processo de você olhar para a tua base, é um processo chato, de você olhar para a tua base, olhar os títulos e resumos e tentar tirar algo disso. E daí a importância também desses operadores booleanos, né? Então, como os colchetes, né, as chaves que você define exatamente uma palavra que você quer. Então,
enfim, você não permite variação entre por exemplo, sitconscious, eu vou pesquisar exatamente sitconscious, então ele não vai pesquisar sitconscious, conscious, nada do tipo, ele vai pesquisar exatamente, como se fosse as aspas quando você usa no Google. Já a aspa, pelo que eu reparei, ela permite variação. Então, uma coisa muito utilizada na base da Scopus é o asterisco para você pegar prefixo ou sufixo que contém uma variação daquele termo. A aspa aceita o asterisco. Então, ela aceita essa variação. Já o colchete, a chave, né, não. Então, ela aceita, ela considera o asterisco como um asterisco mesmo, como enfim, o termo, né? Bom, o que aconteceu desde então? Esse processo justamente de olhar para a própria pesquisa, olhar para os termos, enfim, que a gente analisa e refletir sobre o que estava errado, o que estava certo, testar insanamente. Eu acho que só essa pesquisa eu já devo ter mais de 250 versões de string. Pelo menos a Scopus ali, quando você salva no Word, já estava no 250. Mas é um processo chato, trabalhoso e que vale a pena porque... e daí já partindo para o meu projeto de doutorado e para dissertação, enfim, te garante uma literatura muito nova. Então, grande parte da literatura que eu utilizei aqui, que eu utilizei no projeto de doutorado, que estou usando na referência bibliográfica da dissertação, é literatura de 2020, 2021, 2019. Então, você está vendo coisas novas e você sai um pouco da bolha, né? Você sai um pouco daquela coisa do amigo indica né? Enfim, você sai desse processo caseiro, digamos assim, e vai para um processo estruturado de construção de string, de construção das tuas referências bibliográficas, para um processo que tenha sentido, né? Então, não é só uma bola de neve, não é só... Claro que também tem, é claro que você também olha para as referências bibliográficas daqueles artigos. Então, por exemplo, até tinha esquecido disso. Uma parte da minha pesquisa, quando eu refiz a string, foi olhar as referências bibliográficas daqueles mais citados que tinham sentido com a minha pesquisa. Então, eu reparei que palavras utilizadas eu não estava usando. Palavras utilizadas por essas referências eu não estava utilizando na string e passei a usar. E daí, indo direto para a parte que eu encontrei o tema de desastres, né, na política local, foi justamente esse processo que eu comentei do Thesaurus, de classificar as coisas que estavam nas keywords. Então, o desastre, ele não sai muito com a string desastre, ele pode sair com crise, terremoto. Rafael, só explica um pouco mais como é que você passa de uma pesquisa sobre eleições e poder local e você chega na questão dos tubarões e ciência política. Porque eu acho que nem todo mundo conhece essa trajetória e como você encontrou essa temática ao estudar eleições e poder local. Acho que faz uma introdução. Mas eu estava indo por essa linha. Espera aí que eu só vou tossir. Bom, então mas vai por essa linha, porque daqui que eu fiz. Quando eu fui para o Thesaurus, e eu classifiquei essas palavras como um todo, não só desastre, mas aglutinei essas palavras, enfim, de administração, enfim, por exemplo, de desastre, você trazia terremoto, furacão, ataque de tubarão, Covid, enfim. Você começa a identificar essas áreas.
Então, depois que você olha todas as keywords, né, 1.500 keywords dos documentos, você consegue trazer para a tua pesquisa um mapa mais limpo dessas temáticas. Então, a partir do momento que eu fiz isso, e voltei para o VozViewer, gerei um grafo e vi os temas, eu identifiquei os clusters que nem foi identificado agora há pouco, mas eu detectei dentro da literatura de eleições uma literatura que tratava de política de desastres em política local, né, e qual era essa responsabilização dos prefeitos, enfim, da atuação deles e a atuação dos vereadores, enfim, né, nesses resultados. Então, por exemplo, esse do ataque do tubarão, verificando-se em uma cidade dos Estados Unidos, ataques de tubarão influenciavam ou não a reeleição do prefeito. Mas é um grande processo de você olhar a base, olhar os títulos e resumos, puxar no VozViewer as palavras-chave e classificar elas em caixinhas e no Thesaurus, para daí você voltar para o VozViewer, gerar um outro grafo, gerar temas específicos, e daí sim você conseguir ter uma imagem limpa da área, né? É isso. Ok, obrigado. A Mariana Lorenzetti tinha uma questão sobre o uso das chaves, né? Não, são chaves, não colchetes, né? São chaves. Chave. A Mariana Lorenzetti tinha uma questão sobre as chaves, mas você já respondeu. E a Patrícia, ela fez uma questão aqui no YouTube sobre se foram realizados testes também em outras bases de pesquisa, provavelmente Web of Science, Cielo, e se você encontrou diferenças significativas nos resultados de pesquisa em outras bases. Tá. Quando eu fiz a pesquisa inicial, eu fiz uma busca na Web of Science. A Web of Science ela não teve uma diferença muito grande assim, não é que não teve diferença, ela teve diferença no N, né, na quantidade de documentos que ele devolveu. Mas ele não teve uma diferença grande quando se tratou de quais textos eram devolvidos pela Web of Science em relação a Scopus. Então, aqueles que estavam contidos na Web of Science davam uma diferença de 5, assim, era muito pouco. Mas também isso lá na primeira busca que veio poucos resultados, que era focado em eleição. Mas nesse processo de ontem que eu fiz na Scopus, eu não procurei na Web of Science, mas é uma ferramenta boa de fazer essa comparação. Mas esses jornais, pelo menos que tratam de política local, eles estão indexados nas duas bases. Então, são poucas as produções que elas só estão na Web of Science ou só estão na Scopus, justamente porque os periódicos que tratam desses assuntos estão nas duas. O que tem mais ali na Web of Science é a literatura brasileira do tema, né? Então, até por causa da indexação da Cielo e tal, mas teria que ser uma string específica daí para Web of Science. Você não conseguiria, até por causa dessa diferença de valores, assim, de termos e concepções de política local entre os países, né?
você não conseguiria fazer a mesma pesquisa, né? Você teria que usar termos específicos da política local brasileira. Então, você teria que refazer todo esse processo de olhar as strings, olhar as palavras-chave, olhar tipo de resumo, e identificar como a ciência política brasileira trata desse tema. O que ela fala, como ela fala, e o como ela fala, eu acho que é um dos principais fatores na construção da string, porque esses pormenores, assim, acabam fazendo toda a diferença na busca. Então, você colocar Alderman por aqui, você não acha, né? Então, então, se você traduz County Council, Conselho do Condado. Então, são coisas que você precisa analisar caso a caso. Então, não necessariamente, eu diria, eu debateria sobre diferença significativa entre os resultados. Mas é bacana e recomendável fazer uma busca nas duas e tentar se adaptar em cada uma de acordo com aquilo que ela oferece, seja de capacidade de você retornar na string e usar certas ferramentas, como, por exemplo, a Scopus tem alguns códigos avançados diferentes da Web of Science, mas, enfim, é uma capacidade adaptativa de cada um que se você quiser se aventurar pelos dois, você tem que fazer dois processos distintos para ter um resultado mais qualificado. Ok. Antes de ler a próxima questão, deixa eu só contextualizar também essa trajetória. No início, a pesquisa científica do Rafael começou com um estudo sobre poder local, na verdade, eleições e poder local no Brasil, não é? E aí nós conversamos sobre a necessidade de estar em dia com a literatura que estava sendo publicada e debatida e lida na ciência política hoje, né? E aí, daí foi-se para as bases, né? E aí foi a dificuldade que surgiu em Web of Science, em Scopus, para encontrar essa conexão entre eleições e poder local na literatura. Daí veio a ampliação e daí veio a seleção, né, a descoberta do Rafael por um tema muito interessante, que é o efeito de desastres naturais sobre eleições ou reeleições de prefeitos. Como nós estamos numa pandemia e houve uma eleição ano passado em meio a um desastre natural, digamos assim, fazia todo sentido, então, enveredar por esse caminho que o Rafael encontrou na literatura. E aí, dito isso, né, eu faço a pergunta do Gabriel Ferreira: qual o critério para a seleção dos textos a serem lidos? Eu não sei se a cada etapa ou se nesta última etapa, que é a dissertação do Rafael, que é uma revisão sistemática sobre o efeito de desastres naturais sobre eleições locais. Se for na última etapa, por exemplo, que a gente chama do screening, né? Ali um pouquinho. Bom, deixa eu estruturar. Então, a gente traz esse resultado da Scopus. Claro, não vão ser esses 50 mil. Esses 50 mil é uma pesquisa geral. No meu caso, com a minha string, que quase parece uma dissertação inteira, ela gerou 37 resultados. É muito específico, extremamente filtrado, o retorno é alto, como é uma revisão sistemática, ele já tem um objetivo claro do que eu estou pesquisando, qual o recorte, do recorte. Então, como o Adriano falou, no caso da dissertação são desastres, então eu tenho o recorte do desastre, eu tenho o recorte da política local, eu tenho o recorte da eleição. Então, eu tenho 3 recortes que enxugam
essa quantidade de documentos. A partir disso, eu tenho esse output, eu tenho esses textos retirados no formato de Excel, enfim, que a base fornece, e a gente traz para um processo de avaliação de títulos e resumos desses documentos restantes. O ideal é que isso seja feito por mais de uma pessoa, não só você. No meu caso, eu convidei o Rodrigo da Silva e o Newton Sainz para avaliar comigo. E, inclusive, agora tenho focado numa ferramenta de controle do viés do analista, ou seja, eu, o Rodrigo e o Newton, para selecionar esses documentos. Então, precisa ter um objetivo muito claro, um objetivo da seleção, né, não objetivo do texto. Você precisa ter muito claro os critérios que você está avaliando e selecionando esses textos. Então, tem a ver com o tema? Sim, não. O objetivo está claro, o objeto está claro, enfim, esse processo até a gente ainda está em construção para uma ferramenta mais consolidada e mais homogênea, assim, de perguntas a serem feitas para esse documento, mas você precisa ter um critério de controle que você possa falar, olha, eu escolhi esses documentos por causa disso. E as pessoas que avaliaram comigo usaram esses mesmos critérios. Até para poder retirar um pouco da subjetividade dos analistas quanto enfim, eu gosto desse texto, eu não gosto desse texto. Não, ele tem que ter critérios técnicos, digamos assim, na seleção. Então, eu estou pesquisando política local, desastre, crise, então eu preciso... Desculpa, política local, eleição e crise no sentido de desastre. Então, eu preciso conter esses três dentro desses documentos. Claro, você pode fazer análises, por exemplo, de qualidade periódica, você pode fazer análises de quantidade de estação, você pode fazer análise de período, né, de tempo da tua pesquisa. São critérios, e eu acho que cabe a cada pesquisador, cabe a cada analista definir quais são eles, né? Mas mais importante do que quais são os critérios é você conseguir explicar esses critérios. Porque até hoje, pelo menos, não tem um manual de bolo que a gente fale, olha, esse é o critério que tem que ser seguido na hora da seleção. Eu acho que você precisa fazer sentido, eu acho que você precisa ter muito claro, anteriormente ao processo de seleção, o que você quer. Então, enfim, eu não consigo responder. Ou seja, a pergunta da pesquisa, né? É a pergunta da pesquisa, ter método, ser rigoroso, não aceitar desvio. É isso. Não consigo responder objetivamente, você tem que ter esse critério, porque cada pesquisa vai mudar, né? Então, enfim, mas a recomendação é que seja criterioso e que tenha para não ser um estudo sobre cloroquina. O resto... Não, mas eu acho que você respondeu. Primeiro, tem que ter uma pergunta clara, pergunta essa que todos os textos selecionados têm que responder, e essa pergunta pode ser reduzida a 3 elementos, enfim, no seu caso foi reduzido a 3 elementos que têm que estar presentes no texto, que é eleições no nível local, no contexto de desastres naturais. Né? Tendo isso, é elegível para entrar na primeira seleção. Após isso, se faz uma seleção, por exemplo, por qualidade, ou por citação, ou por... E nesse processo, eu sei que a gente está fugindo muito da discussão sobre
poder local no Brasil, mas como esse é um evento também do Laboratório de Análise do Campo Científico, acho que faz sentido discutir também formas de revisão e formas de encontrar a literatura, né? Então, pode ser também uma aula sobre metodologia de seleção da literatura para os mestrados de vocês. Mas eu ia dizer que essa estratégia, né, fez com que o Rafael, inclusive, descobrisse uma série de periódicos sobre desastres naturais que tem artigo de ciência política, periódicos especializados nisso, né? Sim. E tem um outro processo, por exemplo, quando eu falo de refazer a string, tem um processo interessantíssimo na Scopus que é o refault, né? E eu tenho o refault, que é você puxa autores, por exemplo, Bourdieu. Eu quero que só documentos que utilizem Bourdieu. Então, eu consigo puxar documentos que utilizem esse texto, mas eu também consigo procurar documentos que citam documentos. Então, o que eu fiz? Eu tive a minha análise inicial, que deu 32 documentos. Eu puxei o nome de cada um e coloquei eles na string como referência. E submeti essas referências, esses documentos que usavam esses textos como referência, no filtro que eu estava fazendo na string, que era de, enfim, ser política local, blá, blá, blá. Isso aumentou em 5, porque eles não usavam os termos que eu busquei, mas eles continham as coisas que eu queria. E eu encontrei eles usando os documentos da primeira busca como referência deles. Então, isso me possibilitou mais 5 documentos do que eu tinha numa string natural, normal, que eu só buscava os resultados ali do que eu achava que ia ser na pesquisa. Então, são maneiras até de driblar essa falta de conhecimento, às vezes, dos termos, são interessantes. Bom, não há mais questões, então, nos encaminhando para o encerramento, não é? E voltando ao tema que suscitou essa conferência do Rafael, eu acho que seria muito interessante uma pesquisa sobre a atualização da literatura a respeito de eleições no nível local e da relação entre o poder nacional e o poder local, ou formas de controle, ou formas de expressão de um poder no outro, não é? Eu acho que isso encaminha um pouco a discussão para federalismo, por exemplo, não é? O que tira vários países, deixa vários países de fora, não é? Mas para a gente retomar lá o início da conversa, não é? Que é a partir da relação entre poder nacional e poder local, que está no livro do Vitor Nunes Leal, né? Acho que falta uma grande revisão de literatura sobre isso especificamente, então fica a dica aí para vocês trabalharem nisso. E talvez também uma revisão desse políder ali na América Latina, né? Então, do modelo, né? Replicar o modelo na América Latina e ver como é essa estrutura local na América Latina, que isso também não tem. Verdade. Mais alguma coisa, Rafael, para encerrar? Não, acho que é isso. Bom, então agradeço ao Rafael bastante, a Maria Laurencetti, que está aqui no backstage, e são 15h45, nós vamos dar 10 minutos então, e aí vamos para o Teams e começamos a aula de política brasileira de hoje, ok? Então, boa tarde e obrigado a todos e todas pelo interesse e pelo comparecimento. Obrigado, gente. Tchau, tchau.